Oi, gente, tudo bem? Eu já começo o vídeo rindo porque gravei um vídeo de 20 minutos e esqueci de ligar o microfone. Então, é iniciante, né? Então, faz parte, tudo bem. Vamos gravar de novo. Então, o vídeo de hoje, eu já queria ter vindo gravar para vocês, mas correria do dia a dia, então, eu quero falar hoje sobre gratidão. Porque é uma palavra bonita, uma palavra que está na moda, né? Mas muito mais que uma palavra, é um sentimento. Quando a gente compreende, entende o que é a gratidão, né? Porque eu sou uma pessoa que, quando eu ouvia falar de gratidão, eu ficava pensando, mas como assim? Olhava uns vídeos, escolha 3 coisas para você agradecer todos os dias. Eu pensei, mas 3? É muito, vou agradecer pelo quê? E comecei a analisar, tentar fazer esse exercício, né? E realmente, eu vi que 3 coisas era realmente muito, muito pouco. Tem muito, muito mais pra gente agradecer. Quando a gente entra nessa fase eu acredito que todos nós temos a vida por fases, né? Criança, bebê, criança, adolescência, mas a vida adulta, mais madura, bem mais madura. A gente começa a entrar nesse lado do despertar, né? E buscar resposta para muitas coisas. E aí a gente começa a se questionar. E aí eu vi realmente que eu tenho muito, muito para agradecer. Eu era uma pessoa que eu reclamava bastante quando eu era mais nova. Porque como todo jovem, é tudo pra ontem. Então se ontem já passou, não precisa mais. Né? Por que você quer para ontem? Então, pensa assim. Vamos se acalmar. Vamos respirar. Porque até respirar a gente respira errado. E quando a gente compreende o que é gratidão, a vida se transforma. Antes da gente nascer já tem gente que trabalha, porque quando a gente nasce, né, a mãe da gente vai no médico, tem um médico que estudou para aquilo ali, tem pessoas que fazem as roupinhas, bercinho, carrinho, utensílios, hoje em dia tem fralda, né? Na época que eu fui criança, minha mãe não tinha essas fraldas que tem hoje. Então, quanta coisa que tem hoje em dia que facilita a vida de todos nós. Tudo que a gente tem, roupa, celular, para a gente poder enxergar melhor. Para nossa realidade, a gente, quando entra não entra, né? Na casa do entra, precisa do óculos. Então, quanta coisa tem que a gente usa, precisa, muitas nem precisam e a gente tem, né? Esse é outro assunto. E que vem pela mão de outras pessoas que a gente não conhece. Então a gente tem que ser grato por essas pessoas que a gente não conhece. Elas existem, elas estão trabalhando, elas estão prestando um serviço para a humanidade. Às vezes a gente se diminui, porque não pega uma porcaria, porque o que eu faço eu não gosto. Mesmo que não goste, faz com amor. Porque você está colocando uma energia que vai parar na casa das pessoas. Compra uma roupa que está mal costurada, não vai estar se abrindo. A pessoa foi lá, gastou o dinheirinho dela para comprar uma roupinha e tá cheio de defeito. Não é legal. Né? Então, a comida que a gente come, tem alguém lá na roça, debaixo da torreira do sol, da chuva, plantando pra gente ter o que comer. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, eu não vou dizer quem é,
Porque eu tenho dinheiro, daí eu vou ter dinheiro, eu vou lá e compro. Não é só ter dinheiro. Se não tiver quem plante, você não vai ter para comprar. Eu vou num restaurante, se não tiver alguém cozinhando, alguém servindo, embalando, todo esse processo, não adianta ter dinheiro. O dinheiro é uma energia, ele serve, ele é útil pra gente. Ele tem que servir a gente, não a gente servir o dinheiro. Então a gente tem que ser grato pela pessoa que está lá no campo, debaixo do sol, plantando, outros colhem, depois transporta, o caminhoneiro carrega, traz para o beneficiamento, depois traz de volta para os mercados e a gente, sabe? Olha quanta coisa a gente tem para agradecer. Quanta coisa. É muita. Precisa do médico. O médico estudou para aquilo ali. Então, se a gente olhar o todo, como a gente precisa do outro, como a gente ser grato, melhora a vida da gente, em todos os aspectos. Às vezes vai trabalhar, tá ruim, ou calor, ou uma coisa que não tá muito legal, mas ainda assim a gente pode trabalhar. Claro que se você tiver uma doença, uma coisa, estiver realmente mal, que não conseguir, claro, você vai procurar um médico, vai procurar melhorar, tem que se ver o que está incomodando, mas a gente tem perna para andar, tem braços para trabalhar, mão, cada dentinho é importante. Eu lembro que quando meu filho nasceu, trouxeram ele ali para mim, logo que ele nasceu, eles passaram direto com ele, porque teve uma questãozinha ali que o umbigo ficou dobrado, o cordão umbilical, do lado da cabeça, quando passa. Então, cortou um pouco a circulação sanguínea e ele ficou preto. Então, pegaram ele e passaram correndo. Eu não vi ele naquela hora, que geralmente é o que fazem, traz pra mãe, não deu. Então, quando eles trouxeram ele pra mim, ele já trouxeram tudo de banho tomado, com a roupinha, né? E as enfermeiras viraram as costas, saíram da quarto, né? Primeira coisa que eu fiz, eu arranquei toda a roupa dele. Eu queria conferir se ele tinha todos os dedinhos. Pensa a importância de ter todos os dedinhos. Se a gente machuca um dedinho, já dói um monte. Então, ali eu já agradeci muito a Deus, porque ele era perfeito. Então, aquilo ali pra mim, ali eu senti Deus muito forte. Muito. Sabe? Então, a gente tem braço, perna, para trabalhar, para abraçar, para fazer coisas boas, para fazer a caridade. Dar com gratidão, isso é tão bom. Quando a gente compreende o que é gratidão de verdade, ele é um sentimento. E é um sentimento muito forte. Muito bom. Eu não tô falando isso pra... ela faz... Não. Teve uma vez, onde eu morava, passava muita gente lá pedindo coisa. E eu também estudei algumas coisinhas, né? Que dentro da numerologia tem casas que tem essa energia. Então o próprio universo já manda as pessoas pra lá. Vai lá vai dar. Lá vai dar bom. Como se diz agora, né? E veio uma pessoa, uma criança, me pedir. Eu, graças a Deus, eu sempre tive pra doar. E nem que eu tivesse um pouquinho, eu dava alguma coisinha, não saía de mão abanando. E meu filho tinha muitos carrinhos assim, que já nem brincava.
E eu disse, vou dar umas coisinhas pro menino, né? Porque criança é criança e só quem foi criança e não teve alguma coisa que gostaria de ter, a gente sabe, porque eu tive uma infância, não passei fome, tá? Mas foi uma infância bem, assim, restrita de brinquedos. A gente era pobre, tá? Bem pobre. Mas tinha o que comer. Não era assim aquela refeição, mas agora eu falo sobre isso também. Mas ainda assim sou grata, porque os meus pais sustentaram a gente está aqui porque eles fizeram o melhor que eles podiam, o que eles tinham no momento. E eu dei 2 ou 3 carrinhos desses da Hot Wheels. Ai, gente, aquela criança se transformou. E quando eles foram embora, eu entrei dentro de casa, eu chorei muito. Eu chorei e agradeci a Deus por ter me permitido aquilo ali, porque eu agradeci, porque tudo que eu dei para ele foi muito pouco, comparado ao que eu senti. Que ali eu compreendi o que é o sentimento de gratidão. É uma coisa assim que só você sentir para saber. De verdade. Quem tiver condições, doe. Mas doe com amor. Doe e não conte. Eu tô contando aqui porque é um exemplo. Eu vou procurar falar coisas que eu tenha passado. Pontos de vista meu. Claro que muitas vezes tem coisas que eu não tenho como ter passado tudo nessa vida. Mas o que eu passei, que eu acho que faz sentido, eu vou trazer para você. Então, se você tiver condições de doar com amor, sem contar pra ninguém, é muito bom. É entre vocês e Deus. Como diz, quem doa aos pobres, empresta a Deus. O universo te manda coisas muito melhores. E quando eu comecei a entender, a buscar esse despertar, esse autoconhecimento, a minha vida mudou muito, muito mesmo. E a maior mudança foi interna. E eu vou dizer, essa mudança não para. Depois que você descobre realmente o que é o autoconhecimento, é um caminho que não tem volta. É como se você tivesse queimado uma ponte. E você só vai. Vai. Vai ter desafios no caminho? Vai. Vai ter muito. Porque o despertar, ele é muito desconfortável. Ele vai começar a te mostrar quem é realmente que está do teu lado. As pessoas realmente estão contigo, que são parceiras. E dentro da família são os lugares mais desafiadores, tá? Porque se é um estranho, você não gosta muito, você se afasta, né? Troca de emprego, não conversa muito, mas família não. Então eu acredito que nossos maiores desafios estão dentro da família. É claro que cada família é diferente, a gente não pode dizer que todas, né, vai ser assim ou assado. Então, e a gente tem que fazer essa autoanálise, saber lidar com tudo isso, compreender que isso quer ensinar alguma coisa pra gente, né? E se respeitar. E tentar conversar, às vezes, sobre o porquê daquilo ali. Mas tudo isso é um processo. E quando a gente tem essa consciência, a gente agradece. A gente agradece até pelas coisas desconfortáveis. Obrigado, meu Deus, por ter me mostrado aquilo ali. Às vezes a gente tem vontade de xingar, de brigar, de mandar para aquele lugar.
dentro da cabeça da gente, a gente já mandou, né? Mas a gente não fala, e aí a gente agradece, obrigado por não ter falado. Porque às vezes vira um BO muito pior. Então, gratidão é uma coisa que está na Bíblia, né? A tudo dai graças. A tudo. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. E é assim para todo mundo. Todos nós. Não tem desvio, não tem caminho mais fácil. Tudo são escolhas que a gente faz e cada escolha vai ter um caminho diferente. Mas o final é o mesmo. Como diz, todos os rios correm para o mar. Qualquer caminho que a gente pegue, não há outra chegada senão Deus. Ele é o nosso ponto de chegada. E na verdade, bem assim, acho que é muito mais do que isso. Ele não é um ponto de chegada. Ele acompanha a gente o tempo inteiro. Dentro do Espiritismo, a gente vive várias vidas. E eu me criei, fui criada, né? Quando a gente criança, a gente não escolhe. Dentro da Igreja Católica. Aprendi muitas coisas lá, que eu acho que não são bem assim. E é uma coisa de cada um. Não frequento mais Igreja Católica, não frequento igreja nenhuma. A minha religião é não fazer mal para ninguém, principalmente para mim. O meu corpo é um templo do Senhor. Então eu estou me questionando muitas coisas. O que me faz bem, o que me faz mal, o que eu quero, o que eu não quero. Porque se Deus está em mim, pensa. Quando a gente aceita coisas ruins, Deus não gosta. Então Ele está com a gente sempre. A nossa vida aqui é um aprendizado, é uma passagem. O corpo nada mais do que uma roupa, um veículo para nossa alma. E quando chegar lá no final, a gente deixa essa roupa, esse corpinho, segue o nosso caminho. Não há morte. Mas a gente é ensinado diferente. E tudo bem para quem acredita, porque dentro da Igreja Católica eu aprendi que não existe outra vida, que é aqui, nasceu, morreu, acabou. E eu fui atrás disso aí. E para mim, o Espiritismo me trouxe muitas respostas que me fazem muito mais sentido do que outras. Até outras religiões já fui também, não só católica, tá? Não sou assim de praticar o Espiritismo também. Eu pego aquilo que faz sentido para mim. Então aqui, por isso que eu digo, aqui não tem nenhum vínculo religioso com ninguém, nenhum dogma. Aceito todas as opiniões, sempre com respeito, porque cada um vai viver uma história diferente. E eu acredito que Deus, ele se apresenta diferente pra gente. Buda, Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, sabe? Então tem muito. Os mestres ascensos, tem vários ali se você vai pesquisar. Porque dentro da história sempre veio alguém para mostrar, para ensinar. E quando falaram que Jesus ia salvar, eles imaginavam que Jesus ia salvar o povo dos romanos. Não, é muito mais profundo o que ele vem ensinar. Ele vem ensinar que a gente pode, que a gente é filho de Deus. Se ele fez coisas, nós iríamos fazer muito mais. Mas a gente diz, não, eu não posso, como? Porque a gente foi ensinado que não pode, porque a gente tem que esperar o Salvador vir, descer do céu para salvar a gente. Por quê? Porque dá.
paga para a igreja, tu paga para se salvar, tu paga um terreninho no céu, tu paga um dízimo. Não que eu seja contra, tem igrejas que são muito bem administradas, mas tem outras que não. Entende? Às vezes tem pessoas que infelizmente se escondem dentro das igrejas. E eu vi muita coisa depois que me separei, que eu sou divorciada. Quando eu ainda era casada, para a igreja, eu era perfeita. E eu tinha o costume de ir na missa, porque era o meu momento com Deus. E para mim foi ensinado que Deus estava ali dentro da igreja. E realmente Ele está. Ele está na igreja, Ele está em mim, Ele está no cachorro, Ele está no gato, no passarinho, nas árvores, no mar. Ele está no planeta Terra. Aonde a gente olhar, Deus está ali. Deus está no universo, está nas estrelas, está no sol, está em tudo. Está na Bíblia. A tudo dai graças. Ele está ali. Esse vasto universo que a gente não imagina. Tem tecnologia, satélite, a gente, hoje em dia tem noção. Mas a dimensão real, acho que a gente nunca vai ter. Nesse plano aqui, da terceira dimensão, não. Então, se a gente tiver essa consciência, conseguir agradecer mais, eu acredito que tudo vai melhorar. Eu acredito que o ser humano se transforma. Apesar de todas as configurações que a gente tem para esse ano de 2026, que vai ser um ano pesado, ainda assim, o nosso livre-arbítrio, ele influencia muito. Muita energia pesada de briga. Mas daí, é decisão sua brigar ou não. É decisão sua aceitar a provocação. Responder. E a conta um dia vem. Isso é outra coisa que eu aprendi muito forte. Que a vida é como um bumerangue que você joga, ele vai voltar com muita força. Pode demorar, mas vai voltar. Você planta, você colhe. E não dá para plantar banana e querer comer maçã. Você vai colher o que você plantou. A minha mãe dizia que quem semeia ventos, colhe tempestades. E é verdade. Então, vamos começar a se analisar mais, ser mais grato por tudo que a gente tem e se observar. O que eu estou plantando hoje? É o que eu vou colher amanhã. Hoje, a Isabel, aqui, eu sou um fruto da minha decisão lá atrás de mudar a minha vida, de me compreender, de saber o que eu estava sentindo, o que eu queria, buscando as minhas respostas. E ainda assim, não sei de tudo, nunca vou saber. É contínuo, é pro resto da vida, mas vale a pena. Então, eu sou grata, muito grata por muita coisa que eu nem tenho como falar tudo aqui. Eu gostaria que cada um que assistisse esse vídeo fizesse essa autoanálise. Olha para tudo que você tem dentro de casa, tudo que você tem todos os dias. Você abre os olhos, levanta da cama, tem um coração que bate, sangue correndo nas veias, pode respirar. Né? E assim, uma dica. Quando a gente está naquela vibe de reclamar, eu já reclamei muito, às vezes ainda reclamo, mas já me policio muito rápido, porque a primeira sílaba é ré. Reclamação, ré. O que é ré?
fica para trás. Tudo piora. A energia baixa, tu atrai mais coisa ruim, porque a gente é como um imã, né? É isso que a física quântica ensina pra gente. A gente é um imã. Eu de verdade. Meu imã eu quero pegar pessoas que estejam buscando isso. O autoconhecimento, a espiritualidade, me tragam coisas para compartilhar. Para eu aprender. Porque eu quero aprender. Sabe por que eu quero aprender? Porque eu quero aprender e deu. Eu quero melhorar. Se eu não melhorar a vida dos outros, eu melhoro a minha. E eu melhorando a minha vida, eu melhoro a dos meus vizinhos. Como diz, pessoa feliz não incomoda ninguém. Né? Melhora a tua vida, você vai estar de bem consigo mesmo. E automaticamente com seus filhos, com seus parceiros, com seus colegas, com sua família, vizinho. Com quem quer que seja. Então, mais uma vez, sou grata por tudo e por todos que aqui chegarem, que aqui passarem. De alguma forma, possa ter ajudado alguém. E deixe seu comentário, vamos aprendendo juntos. E assim que der, gravo mais vídeos, porque a gente tem uma vida, tem que trabalhar, né? E isso aqui é um meio que eu tenho de conversar com vocês, coisas que eu tenho em mim. Não converso com quase ninguém sobre essas coisas. E tem um porquê. Um dia eu chego lá e conto pra vocês mais detalhes. E vou sempre procurar usar as minhas experiências para falar para vocês. Mas vocês também vão trazendo as de vocês. Vamos dividindo isso tudo. Então, um grande abraço a todos vocês. Gratidão a cada um. Onde esse vídeo chegar, que ele possa de alguma maneira ser útil. Gratidão.